E aí agradeço desde já quem está retornando à live, quem está entrando agora, certo? Deu um probleminha na transmissão anterior e eu estou tentando novamente. Agradeço a Idan, agradeço Shailene, Lucas, todos que estão entrando agora. Pronto, Jonas, eu vou te chamar agora, tá? Pronto, Jonas, eu te solicitei. Aí você aceita. Aê! Opa, Jonas, tudo bem, meu querido? Tudo bem. Peço desculpa aí pelos problemas. Só organizar aqui, tá? Fique tranquilo, viu? Só ver aqui. Vou tentar colocar no silencioso para dar tudo certo. Pronto, Jonas, tudo bem, meu querido? Tudo bem. Ó, nesse tempo, né, nessa peleja que eu estava tentando aqui, eu fiquei falando para o pessoal sobre os temas que nós já tivemos aqui na live literária, certo? Essa é a oitava live literária no Raul, né? Eu estou aqui no Raul Rock Bar, nesse momento. E aí, quero de novo agradecer a todos e todas que retornaram para a live. Por favor, façam suas perguntas, suas impressões também. A live é bastante interativa. Eu sou o professor Alex Baoli, sou servidor do Estado, né? Sou professor da rede pública estadual e é um prazer estar aqui com vocês. Certo? Ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai falando sobre nós, com vocês, aí o Jonas, né? Primeiro eu me sinto honrado, Jonas, por você ter aceito o convite de partilharmos A essas honra é toda. impressões e essa live, e agora é com você. Fique à vontade. Pode se apresentar. Bom, meu nome é Jonas Diogo, sou supervisor do Raul Rock Bar. Também sou aluno do curso de graduação em licenciatura da pedagogia na UFA. Estou atualmente no quinto semestre. Antes, né, de estar cursando pedagogia, eu estive cursando ciências sociais em 2016. Não era bem o que eu queria, né, mas era uma oportunidade de cursar ensino superior. Aí, meu sonho era fazer química, ainda é fazer química, e nesse mesmo ano apareceu química na UFA, né? Chegou o curso de química lá na UFA, então eu prestei o vestibular, e no ano seguinte eu já estava cursando química, tinha desistido de ciências sociais. Aí comecei a cursar, né, e fiquei sabendo já no final do semestre que o outro semestre seria os dois turnos, manhã e tarde. Como eu precisava trabalhar, eu acabei desistindo novamente e prestei o vestibular para pedagogia. Não era bem o que eu queria, né, mas é uma oportunidade de cursar ensino superior e mais na frente, quem sabe, fazer o curso de química, que é o que eu tanto quero, né. Bom, eu fui aluno de escola pública, né? Fiz meu ensino fundamental e médio todo na escola pública e agora estou na faculdade também, que é pública, a UFA, né? Eu morei no sítio durante meus 16 primeiros anos, morei no sítio e depois vim morar na cidade, né, com meus pais. E é isso. Estou aqui procurando, né, uma construção positiva da minha negritude, né? Já que a construção que nos mostraram foi a negativa. Jonas, que maravilhosa assim, né, a sua apresentação e já introduzindo, né, o debate, introduzindo o diálogo a partir do que nós vamos tratar hoje. Entrou na live aqui a Verônica Carvalho, né, associada ao Grunec, que é uma das fundadoras também. Então é uma honra estar partilhando esse momento com vocês, Verônica e Valéria. Ela sinalizou que estava sem som. Cléo, poderia confirmar se você está conseguindo ouvir bem? Só para dar um retorno para a gente realizar um bom trabalho aqui. Certo? Só aguardar aí a informação para a gente continuar. Jonas, você consegue me ouvir bem, correto? Consigo.
Tá Pronto. ok. Aí, deixa eu ver só se... Pronto, então eu vou continuar e qualquer coisa... Pronto, o Léo já confirmou aqui que tá ok o som. Ah, beleza, Verônica. Beleza, e desde já é uma honra tê-la aqui conosco, viu? Jonas, bem, a gente vai tratar hoje, né, como eu falei anteriormente, e vou repetir agora, já que não ficou gravado, né? Essa live ela é diferente das demais. A gente fez 7 lives e a gente estava discutindo frontalmente a questão literária, né? Sobre algum aspecto na literatura brasileira, a gente se afastou um pouquinho disso quando a gente tratou do tema O Romance de 30, que foi a minha segunda live aqui, que foi com Luciana Bessa. No entanto, o tema de hoje ele é um tema que não é literário, embora a gente veja muita poesia na forma que a Neuza Santos Souza e o Francis Fanon, né, narram aqueles aspectos em suas obras, mas a gente pode dizer que é uma live teórica, digamos assim, né? É uma live que a gente vai tratar da teoria. Pegando esse gancho, Jonas, eu vou falar rapidamente como foi que eu conheci esses dois autores, né? Nos anos de 2007, 2009 e 2011, houve um evento aqui em Juazeiro do Norte chamado Iniciativas Negras, coordenado pela professora Joselina Silva, que foi uma das professoras de Sociologia da UFC, que depois se tornou UFCA. E aí ela realizou, junto com muita gente, né, ninguém faz nada sozinho, mas ela coordenou o Iniciativas Negras, que era um período de 15 dias, e pessoas negras de vários lugares do Brasil viriam para cá e apresentavam suas pesquisas, dialogavam conosco. E foi só aí que eu tive contato, acesso a saber quem era Fanon, quem era Francis Fanon. E também a Neuza Santos Souza, né? Naquele momento, principalmente no Iniciativas de 2009, teve uma situação bem mais intensa de mencionar a Neuza Santos, porque ela morreu no ano anterior, em 2008. Só quero dizer isso só para situar como eu travei contato com esses autores, mas aí eu passo a bola para ti, porque a live é sua e é você quem vai aí nos nortear, ou melhor, nos sulear nessa conversa. Fica à vontade, Jonas. Obrigado. Bom, o meu encontro com Francis Fanon e a Neuza se deu em 2019, né? Eu já estava cursando pedagogia e em 2019 eu estava ali no terceiro semestre da pedagogia e surgiu a oportunidade de construir, né, um projeto, o tema, em qual tema você gostaria, né? E assim, eu vendo, né, que podia fazer um trabalho a respeito da construção da negritude, né? Eu não tinha nenhum um autor como referência, para deixar bem claro. Foi aí que eu diversas vezes já tinha encontrado o Alex na Urca, né, lá pagando cadeira relacionada às relações étnico-raciais, e eu pensei, não, eu acho que o Alex deve saber algum autor, né, e possa me indicar algum livro a respeito. Então eu entrei em contato com ele, né, e ele me indicou esses dois livros, né, O Tornar-se Negro, de Neuza Santos Souza, e também o livro Francis Fanon, Pele Negra, Máscara Branca, é o que a gente vai comentar hoje. E mandou outros diversos autores, livros que falavam sobre a temática, né? Que um deles é Do Silêncio do Lar ao Silêncio da Escola, né? Eliane Cavaleiro, que é bem importante ele, e Onda Negra, Medo Branco, de Selma Maria Marinho de Azevedo. Também é um livro que eu comecei a ler e coloquei no trabalho, né? Apresentei lá, eu apresentei como possibilidade de concluir o terceiro semestre, né? E tira uma nota boa, né? Tira um 10 e tira uma nota boa. Isso a partir da construção desse trabalho, né? Dessa construção da identidade. Então é isso. O meu encontro mesmo se deu a partir do Alex, né? Eu até agradeço, né, demais pela a força, por ter me indicado os livros, né? Estar lá de antemão para me indicar os autores, até marcou um encontro comigo também no Raul para falar sobre o livro, né? Então, só tenho a agradecer mesmo a você por ter me trilhado esses 2 anos, né, nessa busca da construção de uma identidade positiva. Jonas, essa live é nossa, meu irmão, certo? E assim, eu que fico agraciado por você ter topado, né, ter aceito o convite para a gente estabelecer esse bate-papo sobre essa questão da identidade negra, né?
que aí eu não quero me antecipar, mas a gente sabe que nada surge do nada, né? Então a identidade ela é forjada, ela é construída, como você disse muito bem no início da sua fala, ela é sobretudo negada, né? Ela é primeiro negada, esse jogo duplo, né, com o sujeito negro que é negado a identidade dele, mas ao mesmo tempo ele é sempre apontado e é racializado, né, como um ser negro, logo diferente de uma pessoa, que é assim o discurso que a branquitude carrega. Eu acho que dito isto, estou vendo aqui não tem nenhuma interação ainda do pessoal no sentido de pergunta, mas as carinhas aqui que o pessoal está colocando, o Léo está colocando, o pessoal está colocando, dá uma vibração enorme e a gente vai percebendo como a live está gerando, né? Então, assim, eu acho que a gente já pode, de fato, Jonas, adentrar, né, na questão central da narrativa, do que os autores propõem nessas duas obras. Pode ser? Pode A ser. gente pode começar ou por Neus ou por Fanon, não tem uma ordem aqui. Se fosse cronológica, seria primeiro Fanon. Mas quem decide isso é você. Eu vou começar pelo Fanon, né, é, que começa, né, a falar sobre essa identidade a partir da psicologia, né, aliás, da psiquiatria, que é a área tanto da Neusa quanto do Fanon. E a Neusa, ela complementa, né, o trabalho do Fanon. Eu vejo os dois livros como complemento, né. Aí, então, vamos começar pelo Fanon. Para, primeiramente, entender a obra do Fanon, né, Pele Negra e Máscaras Brancas, é necessário e fundamental entender também a vida do Fanon, né? Porque a história dele está bem interligada com o livro. Ele até escreve algumas cenas que ele passou no decorrer de sua vida nesse livro. Bom, sem mais delongas, né, o Fanon ele nasceu no dia 20 de julho de 1925. Ele morreu no dia 6 de dezembro de 1961, morreu com apenas 36 anos, muito novo. Morreu de leucemia, se eu não me engano, nos Estados Unidos, mas a maior parte da vida dele foi ali na Martinica, ou então nos países da África, ali, Argélia, esses países, né, que ele estava tentando ali, ajudando, construir uma independência desses países. E foi aí, depois da morte do Fanon, que surgiu, muitos países da África começou a colocar em prática, né, a luta para ficar independente. Bom, o Fanon, ele era um homem negro, ele nasceu na Martinica, né? A formação dele foi medicina, ele atuou na área da psiquiatria. O Fanon, ele nasceu numa ilha ali próxima às Antilhas, né? O Caribe, e a Martinica é uma ilha que foi colonizada pela França, né? E essa colonização, ela não aconteceu somente, né, uma colonização pelo trabalho, ou então a colonização do trabalho do povo, ou então a colonização do território do povo. Ela também foi uma colonização da mente dessas pessoas, né? A França, ela impôs lá nessa ilha a sua cultura, né, a sua forma de pensar, toda toda a forma que a França tinha de cultura, de ideal. E todos os sujeitos que nascem na França, aliás, que nasciam na Martinica, eles tinham esse ideal que era francês, né? Até porque tudo que ele aprendia lá era francês. Então ele nascia com essa ideia de que eles também eram franceses. Só que esses martinicanos que iam para a França estudar, fazendo ensino superior, chegavam lá e eles se deparavam com a barreira da cor, né? Eles eram franceses, né? Eles tinham toda uma cultura francesa, falavam a língua francesa, mas quando chegava lá, eles viam que não era tão francês assim, que os franceses achavam ele diferente, justamente por conta também da cor da pele, ou então de algum deslize ali na forma de falar, o francês. Ele já desclassificava esse sujeito. O Fanon, ele cresceu com esse pensamento também, e a primeira ruptura narcísica dele vai surgir quando ele vai para o exército, né? Ele vai defender a França na Segunda Guerra Mundial, numa luta contra o racismo científico do nazismo. E ele, ao ele se inscrever no exército, era separado o exército que vinha da Martinica e o exército francês. E o exército francês era tratado diferente, de uma forma bem melhor do que o exército martinicano. A comida era melhor para o exército que era francês, a comida, a roupa, a vestimenta, a arma, tudo de bom era para o exército francês. E, de certa forma, precário, né, para o exército que vinha da Martinica. E o Fanon, ele fica pensando, né, qual a diferença nossa desse povo?
né, já que a gente também fala francês. E ele vai ver que era a cor da pele, né, ele não era tão francês assim, como vendiam essa ideia para ele. E o Fanon, ele volta, né, depois para Martinica, termina a Segunda Guerra Mundial, ele fica amigo do Aimé Césaire, que é um poeta fundamental, pensador da negritude, e ele depois volta e começa a ler as poesias do Aimé Césaire, né, e se engaja nessa luta contra o racismo. E depois ele volta para a França para estudar medicina. E quando ele está fazendo doutorado em medicina, né, ele faz a tese lá, e o pessoal rejeita a tese dele, né, que é o livro Pele Negra, Máscara Branca. O coordenador dele diz, não, essa tese não está muito boa, ela está apaixonada, ela está muito romântica. Aí o Fanon, então, faz outra tese, né, e é aprovada, ele faz outra tese rapidinho, de uma semana, é aprovada, e depois o Fanon, isso foi em 1951. Quando foi em 1952, o Fanon pega essa tese que a faculdade rejeitou e faz o livro Pele Negra, Máscara Branca, né, que é um livro que ainda hoje serve de referência na luta contra o racismo, né? Então, é isso, a vida do Fanon. Agora, vamos adentrar dentro do livro, né? Bom, o livro, ele tem, eu acho que 8 capítulos, ou 9, se eu não me engano, e o 5º capítulo, ele é fundamental. Muita gente começa a ler o livro e ele sente uma dificuldade no início do livro, porque a parte fundamental do que o Fanon quer dizer está no 5º capítulo. Aí é essencial que, quando a gente vai ler esse livro, comece pelo capítulo 5, que fica mais fácil de entender, né? Porque o Fanon vai dizer um conceito, e os outros capítulos é uma forma dele explicar melhor esse conceito. Bom, então eu vou começar pelo 5º capítulo, né? O Fanon fala nesse capítulo que ocorre o processo de pertença, né, desse sujeito martinicano a uma cultura francesa. E ele já começa ali denunciando, né, a colonização francesa, que é uma colonização da mente, né, da mente do povo, né, não é só uma colonização do território, do povo. E ele vai dar o conceito, né, que ele chama, que é uma doença mental, que é a alienação colonial, né. Essa alienação colonial é uma construção social, né, porque é passado para a gente que o racismo, ou então a posição social do negro que ele ocupa na sociedade, é algo natural, é algo da natureza, né? E, na verdade, não é. O Fanon vai explicar para a gente que isso não é, isso é uma construção. E se essa construção foi negativa, ela também pode ser uma construção positiva, né? E o Fanon vai mostrar para a gente esse lado. Essa alienação colonial, não só o negro sofre, o branco também sofre essa alienação colonial, porque o negro sofre pela mazela do racismo, né? E muitos outros problemas que essa alienação traz. Mas o branco sofre também porque ele não vê mais o outro, né? Ele só vê ele mesmo. Ele é a primeira pessoa e não enxerga o outro, né? Ele só enxerga o outro como terceiro, ele só enxerga o outro, esse outro é o negro, né? Ele só enxerga o outro como inferior, ele não enxerga mais o outro, né? E isso é um problema. E também, o Fanon vai dizer que essa alienação colonial, ela é uma alienação fundamental nas sociedades colonizadas. Ela é uma alienação que busca, né, que não busca somente colonizar o território, né, mas também colonizar o povo. Então, a partir daí, o Fanon ele vai começar a falar que não se nasce negro, né, torna-se negro dentro de uma sociedade colonizada, né, todo o conceito, as ideias de inferior é uma construção social que a sociedade impõe para nós, negros. Não, pode continuar. Pode continuar. E o Fanon vai começar esse capítulo falando de uma cena que ele passou, né, enfrentou uma criança branca que estava com sua mãe. Eu vou só começar a ler a primeira parte, a primeiro parágrafo que ele começa falando do livro, para ficar melhor de entender, né? Ele fala assim, preto, sujo, ou simplesmente olho preto. Cheguei ao mundo pretendendo descobrir um sentido nas coisas. Minha alma, cheia do desejo de estar na origem do mundo, eis que me descubro o objeto em meio a outros objetos, né? E falando sobre o primeiro capítulo, né, que é Negro e Linguagem, ele fala assim, o problema que abordaremos neste capítulo é o seguinte, o negro antilhano será tanto mais branco, isto é, se aproximará mais do homem verdadeiro,
na medida em que adotar a língua francesa. Não ignoramos que esta é uma atitude do homem diante do ser. O homem que possui a linguagem possui, em contrapartida, o mundo que essa linguagem expressa, e que lhe é implícito. Já se vê aonde queremos chegar. Existe uma posse da linguagem, uma extraordinária potência. Ele está querendo dizer aqui que, a partir do momento que a França, né, impôs ao Antiliano, né, ao Martinicano, a forma dele falar, ele está impondo também uma cultura, né, uma forma de pensar, uma religião, tudo aquilo que aquela língua tem, ele está impondo isso também, fazendo com que o martinicano negue suas origens anteriores a essa colonização. E é isso que acontece mesmo, né? O Fanon, ele não se vê como martinicano, ele se vê como francês. Ele não tem mais uma cultura martinicana. A cultura dele agora é uma cultura francesa, foi trocada, foi negada, né? E o Fanon, ele diz que tinha uma mãe, uma criança, né? E a criança olha para ele e diz: mãe, olha o preto, né? E a criança continua falando isso, ele acha graça. Só que tanta criança afirmar isso, ele começa a analisar depois e vê que, apesar de ser uma criança, ela já internalizou para ela esse conceito, né? O outro, o inferior, o diferente. A criança já está começando ali a ver uma diferença entre raças, né? Já está dividindo, já está tendo essa comparação. Então, o Fanon, ele vai falar para a gente, né, que é o problema, né? Porque é uma criança, né? Não se espera essa atitude de uma criança, né? E ele vai dizer que isso é uma construção social, né? É uma alienação, né? Que acoberta todos os indivíduos. E ele diz que, ao essa criança fazer isso esfarelou ele, né? Ele não se vê mais assim, não tem mais uma identidade negra, ele se esfarelou. Então, ele fala que esse livro é uma oportunidade, né, uma experiência de juntar esses farelos, né, e ele fala que quem está juntando esses farelos não é mais o Fanon, é o outro Fanon. E que Fanon é esse? É o Fanon capturado, né, pelo olhar da criança branca. Né, aí, agora, para não perder muito tempo, passando por... Jonas, posso falar uma coisinha? Sim, tranquilo. Primeira sinalização, não é perda de tempo, tá? Você coloque os conceitos de acordo com o seu ritmo e da forma que você está fazendo, que está sendo divina, né? O Dan Oliveira comenta aqui, aliás, é meu colega de trabalho, é um excelente intelectual, aliás, um grande intelectual e um excelente profissional da educação aqui no Ceará. Ele disse que essa live é uma epifania, né? Utilizando aí um termo muito associado à arte, né? À escrita clariciana, mas que é essa iluminação, essa iluminura, essa descoberta de si, né? Digamos assim. Então, Jonas, eu queria só comentar um pouco a leitura que você fez, né? É curioso você ter partido do 5º capítulo, eu conferi aqui, são 7 capítulos e tem mais um restantezinho chamado A Guisa de Conclusão, que funcionaria como um 8º capítulo. Então, você começa de fato com a questão central do livro, que é o 5º capítulo, a experiência vivida do negro, né? Então, se é vivida, aí é experienciada, é apontada, é racializada. Mas quando a gente vai para o 1º capítulo, Jonas, que você também mencionou já e mencionou muito bem, a gente percebe, né, o negro e a linguagem. Então, quando aquele menininho lá no 5º capítulo aponta Fanon dizendo, olha, um negro, e ele é apontado em Paris, isso nos diz o seguinte, que mesmo uma pessoa preta estudando no que foi o centro intelectual do mundo até os anos 40 e anos 50, inclusive anos 60, não impede dela ser apontada como negra. Né? Então, assim, ainda que uma pessoa negra ela ascenda, eu não estou querendo entrar muito na tua seara, né? Mas só comentando isso, ainda que uma pessoa negra ascenda intelectualmente, ela primeiro é apontada como negra. Porque se ela não se enunciar enquanto conhecimento, ela vai ser, nesse sistema racista, apontado como negro, né? Às vezes apontado até para ser silenciado, inclusive. Então era mais esse gancho que eu queria pegar, porque o Fanon, como você mencionou, psiquiatra, né? Então vai nesse domínio da linguagem, inclusive os estudos Pele Negra e Máscaras Brancas funciona muito para a psicanálise também,
se for pensar a construção da identidade, né? E não enquanto grupo, já que a análise se dá individualmente. Só queria fazer essas ressalvas, e aí a galera tá vibrando aí com tua fala, viu, Jonas? O Léo aí tá aplaudindo, o Dan tá dizendo que é uma epifania, e eu tô aqui me deliciando. Desculpa ter te interrompido, mas é contigo agora. Eu não sei se você vai agora já adentrar a questão da Neuza Santos Souza. Não sei como é que tá a tua estrutura aí de fala, mas fique à vontade e sem pressa, tá bom? Parabéns. Beleza. Só para terminar, né, o quinto capítulo, a partir desse conceito fundamental, né, que é a alienação colonial, o Fanon ele vai dizer, né, que dentro dessa alienação colonial tem as máscaras, né, que o sujeito negro ele tem que vestir para poder ser aceito. E por isso, né, o nome do livro, né, Pele Negra, é uma pele negra, mas são diversas máscaras brancas que o sujeito negro ele tem que vestir para poder se aceito. E que máscaras são essas, né? A linguagem, né, como bem o Alex bem falou, a cultura, a cor da pele, que não consegue mudar, né, mas que tentam mudar, mas ainda mesmo assim não consegue. A cor da pele, o cabelo, o nariz fino, né? São as diversas máscaras que o sujeito negro vai tentar vestir para poder ser aceito. E vestir as máscaras brancas é o embranquecimento, né? Tornar-se branco. Né? Aí, então, o Fanon ele vai sugerir também uma forma de acabar com o racismo. E que forma de acabar com o racismo é essa? É quebrar essas máscaras brancas, né? O sujeito negro construir uma identidade positiva para ele e aí vai, quem sabe, né, pelo menos amenizar os efeitos do racismo. Mas para acabar com o racismo, não basta só o negro ele quebrar as máscaras brancas. É preciso outro movimento. E que movimento é esse? É o movimento do branco quebrar seu espelho narcísico, né? Ele tem que quebrar o espelho dele, né? Ver o outro agora, ver o outro com sua subjetividade, né? E não impor o seu modo de pensar, a sua cultura no outro. Então, é necessário esse outro movimento também. Bom, e agora partindo para o primeiro capítulo, né? Que é o negro e a linguagem, eu vou trazer uma citação dele para fundamentar, ficar bem melhor, é que ele vai dizer assim, eu já li a citação, o problema que abordaremos nesse capítulo é o seguinte, o negro antiliano será tanto mais branco, isto é, se aproximará mais do homem verdadeiro na medida em que adotar a língua francesa. Não ignoramos que esta é uma atitude do homem diante de si. O homem que possui a linguagem possui, em contrapartida, o mundo que essa linguagem expressa, e que é implícito. Já se vê aonde queremos chegar. Existe na porta da linguagem uma extraordinária... Travou aqui, Jonas. Pronto, aí eu não sei se é tua internet ou se é a minha, mas assim, tá me ouvindo? Estou. Jonas, infelizmente a citação ficou comprometida. Mesmo quando você foi repetir, acabou travando e fragmentou bastante, né? Aí eu não quero abusar da tua boa vontade, né? Travou e voltou sem som. A Ana Cleide. Oi, Ana Cleide, boa tarde, seja bem-vinda aqui. A Ana Cleide falou que travou e voltou sem som. Mas o som de quem? O meu ou o de Jonas? Jonas, eu pediria que você repetisse a citação. Pode ser? Bom, pode tranquilo. O problema que abordaremos neste capítulo é o seguinte, o negro antiliano será tanto mais branco, isto é, se aproximará mais do homem verdadeiro na medida que adotar a língua francesa. Não ignoramos que esta é uma atitude do homem diante do ser. Possui a linguagem, possui em contrapartida o mundo que essa linguagem expressa e que lhe é... Pronto, Jonas, continua que eu consigo te ouvir. E eu acho que o pessoal de casa também está conseguindo ouvir. Bom, o que o Fanon quer dizer nessa citação, que é do
primeiro capítulo, né, é que através da linguagem o francês ele está impondo uma cultura, né, uma forma de pensar nesse povo martiniano. E a partir do momento que ele está impondo pensar essa língua, ele está tirando do outro, né, a cultura que já existia lá antes deles chegarem a colonizar. Que é como ocorreu aqui no Brasil, trazendo essa analogia para nós, né? Quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, a primeira coisa que eles quiseram fazer foi catequizar os índios, né? Impor aos índios uma forma de falar, a forma de falar que era portuguesa, né? E os índios não se encaixavam, era escravizado, né? Não era considerado humanos. E os outros eram humanizados. Isso que a França está fazendo na Martinica. E partindo agora para o segundo capítulo, e o segundo é a mulher de cor e o branco. Perfeito, Jonas. Teve alguns probleminhas, né, com relação à conexão, mas... Oi, tá me ouvindo? Estou. Pronto, houve alguns probleminhas, mas... Certo? Então, pode dar continuidade, tá bom? Que... O segundo e terceiro capítulo... Isso, pode dar continuidade. O segundo e terceiro capítulo, que é a mulher de cor, né? E o terceiro é o homem de cor e a branca. O Fanon vai tratar a partir da análise de um romance, que é uma autobiografia, né? Que o sujeito negro, ao ele tentar embranquecer, né, de todas as formas, a partir de a internalização de uma linguagem, uma cultura, e quando ele não atinge o que ele quer, né, ele vai procurar no outro, né, ele vai procurar essa brancura no outro. E aí onde o sujeito negro, ele vai casar com uma mulher branca, ou então um homem negro casar com uma mulher branca, né, à procura dessa branquitude, dessa ascensão social que é vendida a ele. Né? Aí, então eu vou trazer só uma citação desse capítulo, só para fundamentar, né, a fala. É uma mulher, né, que eu vou falar aqui da citação dela, né, ela fala assim: Maiote ama um branco do qual aceita tudo. Ele é seu senhor. Dele ela não reclama nada, não exige nada, senão um pouco de brancura. Um pouco de brancura na vida. E quando perguntando se ele é bonito ou feio, responde: tudo que sei é que tinha olhos azuis, que tinha os cabelos louros e a pele clara, e que eu amava. Aí o Fanon, fazendo uma análise sobre essa fala dela, e fala assim: é fácil perceber, se colocarmos os termos nos seus devidos lugares, se ela travou, é fácil perceber, se colocarmos os termos nos seus devidos lugares, e podemos obter mais ou menos o seguinte: eu amava porque ele tinha os olhos azuis, os cabelos louros e a pele clara. Então, quando ele está querendo dizer, né, que a partir desse outro, né, o sujeito negro está tentando ali embranquecer. Essa minha? Jonas, o pessoal estava informando que estava travando, certo? Aí eu estou tentando aqui resolver, porque já localizaram que era na minha conexão que estava travando. Então, pedi auxílios aqui, certo? Os meninos vieram certo. Aqui, o Léo veio aqui me orientar sobre isso. Então, a gente, né, vai seguir a live, né? E aí eu quero saber de ti, qual é a tua disponibilidade de tempo? Já que eu interrompi, eu quero perguntar isso. Qual é a tua disponibilidade? Por conta da outra parte de Neuza que a gente vai adentrar. Oi? Certo. A minha disponibilidade é até 4h30, tranquilo. Pronto, pois a rocha. Manda ver aí que tá legal. A galera tá aí vibrando, sinalizando, viu? Eu vou tentar resumir o final para poder nós passarmos pro de Neuza, né? Após o Fanon falar, né, do sujeito negro procurar no outro, né, aquilo que ele não tem, né, depois ele tentar de diversas formas embranquecer, aí passando agora para o quarto capítulo, né,
o Fanon ele vai fazer uma crítica ao Manone. O Manone ele é um psiquiatra também, né, o colega de profissão do Fanon. E nesse capítulo, o Fanon ele vai fazer uma crítica sobre a obra do Manone, porque ele faz os estudos, publica e não dá o resultado. Então, tem um estudo lá do Manone que ele não termina, né? E o Fanon já manda uma carta para ele: olha, você já tem um resultado desse trabalho? Porque eu estou querendo criticar. Aí, no final, né, o Manone ele não responde, né? Ele não termina o trabalho dele. E, mesmo assim, o Fanon ele vai fazer uma crítica sobre o trabalho dele. Aí, uma das críticas que ele faz é que o Manone ele tá dizendo no trabalho dele lá que o sul da França é menos racista do que o norte da França. Ele está querendo relativizar o racismo na França. E o Fanon ele vai contra essa ideia e diz assim: não é porque o sul é menos racista que ele vai deixar de ser racista. Ele é racista sim, não tem essa de menos racista, né? É exatamente essa que o Fanon ele vai abordar no quarto capítulo, né? Contra o Manone. Bom, levantei alguns aspectos importantes do livro de Fanon, né? Não dá para falar de tudo, ou de todo o livro, os mínimos detalhes, porque o tempo é pouco, né? O livro ele tem 200 páginas, mais ou menos. Mas é isso, né? Ele está ali criticando, né, a alienação colonial, né? Ele desenvolve esse conceito, né, que não existia. Ele dá o nome a esse racismo, né, que é através da mente, que é imposto na gente, mas que é vendido como uma natureza, né, e que o negro é inferior. Ele está exatamente criticando essa ideia, né, que é construída. E a Neuza é na mesma linha, né? A Neuza é praticamente o complemento dessa obra do Fanon. Eu queria saber se já posso passar para o de Neuza, né? Terminando de Fanon. Jonas, sim, eu queria fazer só uma intervençãozinha, né? Parece que você concedeu aí a palavra. Então, antes de entrarmos na obra da Neuza, é isso, né? Dizer que Fanon ele não nos deixa desesperados. Ele estuda o caso, ele estuda a questão do racismo estrutural, ele denuncia isso para o mundo, né? Naquele período muito importante. Você falou que a obra é de 52, portanto, 7 anos depois que termina a Segunda Guerra, 7 anos depois da questão do Holocausto. Então, estava muito viva para o branco essa ferida, mas Fanon também nos apresenta caminhos, né? Que seria exatamente o quê? Que seria as pessoas negras precisam pensar sua identidade a partir delas mesmas e não a partir da branquitude. Porque se o negro pensa que é um não branco, ele está reforçando a branquitude, né? Então essa é a grande pedra de toque que o Fanon vai nos deixar. Claro que eu estou falando de maneira bem sucinta, né? Você fez uma explanação maravilhosa sobre a obra do autor e a construção da identidade e, sobretudo, nós, eu, você, Jonas, que partilhamos de uma pátria não, né? De um país que colonizou e escravizou pessoas, né? Então a gente é duplamente cerceado da nossa voz, da nossa fala e da expressão de pensamento. Claro que as coisas não são estanques, as coisas não pararam no tempo e a gente vai abrindo esse caminho. A exemplo do comentário que o professor Givas coloca aqui, né? Alex, você é causador de mudanças, mas eu estendo também a você, Jonas. Você é um grande causador de mudança e você também, professor Givaldo, por estar nos acompanhando e apontando caminhos aqui também com essa live. E Jonas, né, não preciso dizer porque é ele quem está aí o dono da coisa toda hoje à tarde. Então, assim, fique à vontade, querido, se já quiser adentrar a obra da Neuza, depois eu quero trocar algumas impressões contigo ainda nessa live. Bom, eu vou resumir bem breve, né, o livro da Neuza. Falar primeiro da história de vida dela, é importante, né? A Neuza, ela nasceu em 30 de março de 1948, na cidade de Cachoeira, na Bahia. Ela morreu no dia 20 de dezembro de 2008, no Rio de Janeiro. Morreu com 60 anos, né? E a forma, né, ela cometeu suicídio. É algo intrigante até hoje, né? O motivo por qual ela tenha cometido suicídio. Ela pulou do prédio onde ela morava, né? Então, ela é formada em medicina e também em psiquiatria, né? Ela é psiquiatra e escritora.
ela foi uma das primeiras mulheres, eu acho que não, a primeira mulher, né, no campo da psicologia, a estudar o assunto, né, sobre a emocionalidade do negro. Jonas, só uma questãozinha. Não sobre a emocionalidade, né? Mas psicanalista negra, nós tivemos um pouquinho antes a Virginia Bicudo, certo? Mas isso não desabona o que tu está colocando, não. A Neuza realmente coloca no centro da discussão a emocionalidade do negro. Desculpa intervir, mas vai lá, querido. Tranquilo. Qualquer Eu intervenção é vou, bem-vinda. eu vou só anotar no bate-papo, que as pessoas estão acompanhando, o nome dessa autora enquanto você vai falando, viu? Fica à vontade. Esse livro da Neuza Torracineiro é um livro que eu acho que deveria ser estudado, né, assim como o de Fanon e de outros diversos autores negros, estudado no ensino fundamental, no ensino médio, devia ser agregado no currículo para desenvolver uma autoestima na criança negra, né, ela também se sentir representada ali no currículo escolar, né, a gente vê a falta de autores negros sendo estudado, e quando é estudado, né, não deixe claro que são autores negros, ou então é estudado de uma forma, vamos aqui dizer, escondendo alguma coisa, né? Exemplo, quando vamos falar sobre a escravidão, não fala que quase que deixa uma lacuna dizer que a escravidão é algo natural, né? É algo que deveria ter acontecido, mas que não. Né? Esse livro ele mexe muito com o leitor. É um livro que a cada capítulo, né, ele traz uma emoção, traz também uma tristeza, né, porque é formado por depoimentos de negros e negras que estão ali em ascensão social, mas também ela traz uma esperança, né, uma esperança de uma construção positiva da identidade, uma esperança de dias melhores, né. E a Neuza, ela construiu o livro só para deixar bem clara a metodologia dela, ela construiu um livro a partir do estudo de depoimentos, né, de 10 sujeitos negros que estavam ali em assistência social, ou então que já tinham, né, conseguido. E ela dedicou o capítulo 5, né, especialmente para a Luísa, porque é uma história bem marcante, a história da Luísa, que depois eu vou resumir ela para vocês. Bom, agora vamos direto ao capítulo 1. Vou começar primeiro com a citação, para a gente conversar, pensar sobre o que a Neuza quer dizer nessa citação. Né? Ela começa assim: uma das formas de exercer a autonomia é possuir um discurso sobre si mesmo. Discurso esse que se faz muito mais significativo quanto mais fundamentado no conhecimento concreto da realidade. Esse livro representa meu anseio e tentativa de elaborar um gênero de conhecimento que viabilize a construção de um discurso negro sobre o negro, no que tange à sua emocionalidade. Ele é um olhar que volta em direção à experiência de ser-se negro numa sociedade branca. Aí você me pergunta, né? Mas a sociedade não é branca, a nossa sociedade brasileira. Na verdade, não. Mas ela não quer dizer, né? Ela não está falando aqui em quantidade, ela está falando em questão de estética, né? De positividade. Ela continua dizendo, né? De classe e ideologia dominantes brancas, estética e comportamentos brancos, de experiência e exigências brancas. Esse olhar se detém particularmente sobre a experiência emocional do negro que, vivendo em uma sociedade, responde positivamente ao apelo da seção social e que implica na decisiva conquista de valores, status e prerrogativas brancos. A Neuza está querendo dizer aqui que apesar de vivermos em uma sociedade que tem ali, beirando quase 60% da população negra, a ideia de bom, de bonito, de inteligente, de intelectual, é uma ideia da brancura, né? E o outro é interiorizado. Ela está querendo dizer isso, que apesar de a sociedade ser composta por muitos negros, né? Por uma maioria negra, ainda assim, a gente vive uma sociedade que vende essa ideia de que tem que ser branco, né, para poder ser aceito. E ela também pode falar que é necessário partir de nós negros, né, essa construção, né, não esperar do outro. Partir de nós essa construção. Bom, e
indo mais adiante, né, o segundo capítulo, ela fala dos antecedentes históricos da ascensão social do negro brasileiro, né, a construção da sua emocionalidade. Nesse capítulo, ela traz o tripé das atitudes, das dificuldades da ascensão social, fala do cortino de cor, né, e quanto mais branco, mais... Jonas? Rapaz, Oi. ficou comprometido para mim, desde quando você estava falando que Neuza diz que quanto mais branco, aí eu não consegui ouvir mais, porque travou aqui de novo, apareceu como se estivesse reconectando. Eu até mandei mensagem no teu WhatsApp. Aí você fica à vontade para repetir. Primeiro, eu gostaria de saber se foi só para mim que travou ou se o pessoal de casa também percebeu isso. Vocês podem sinalizar, pessoal, por favor, se foi o meu? Foi o meu. Ah, então, Jonas, já travou legal os dois. Pronto, então assim, primeiro, né? A galera, a gente tá percebendo a agonia da galera sinalizando aqui, que travou, ou seja, as pessoas estão bastante interessadas realmente na discussão aqui e estão interagindo de algum modo. Aí, eu acho que seria interessante você repetir. Pronto, Givaldo falou que para eles também, né? A Verônica Carvalho sinalizou que travou legal, travou geral. Então, pode repetir a partir dessa citação, né? Só queria te lembrar quando tu fala do capítulo 1, que na verdade é a introdução, né? É porque ela é tão intensa, ela é tão cortante já na introdução, que a gente consideraria já o capítulo 1, né? Porque ela vai falar no capítulo 1 da ascensão, no capítulo 2 do mito negro, essas questões. Mas antes eu queria só lembrar, Jonas, o Léo sinalizou aqui que acabou de voltar. Vou aproveitar que voltou e vou te passar logo a palavra para a gente não perder nem um minutinho da tua fala. Vai lá. Bom, eu queria só pedir a permissão para virar o celular para poder colocar para carregar. Ele está em 9% e eu não esperava que o computador não desse certo. Aí eu vou colocar o celular do lado, vai ficar assim, ó, dá certo? Fica Fica, tranquilo? fica comprometido porque eu te vejo deitado, né? A posição que você fica é, é, é deitado, Deixa eu, certo? deixa eu tentar então ajeitar aqui, viu? Pode ir. Enquanto isso, eu vou falando Pronto, algumas coisinhas. Oi, dá certo ajustou? aqui. Ah, então Já deu certo. maravilha. Pois fica à vontade, então. Vai lá. É, para voltar para o primeiro capítulo, né, no caso. Pronto, ela está falando, né, no primeiro capítulo que é necessário, né, uma, vamos dizer que um movimento de nós negros, né, falando de nós mesmos, para conseguir uma ruptura, né, é necessário que esse movimento parta de nós, né, não esperar pelo outro, né, não esperar que o outro fale da gente, até porque é nós que sentimos isso, né, então esse movimento tem que partir essencialmente de nós, não que o sujeito branco não deva participar, claro, deve sim, mas é essencial e fundamental que esse movimento ele parta de nós, de nós negros. E passando para o segundo capítulo, né, ela vai falar dos antecedentes históricos da ascensão social do negro brasileiro e a construção da emocionalidade, né. Nesse capítulo ela traz o tripé das vicissitudes, né, das dificuldades da ascensão social, fala do contínuo de cor, né, e ela vai falar que quanto mais branco, né, mais possibilidade de êxito, mais possibilidade de conseguir ali a ascensão social. Ela também vai falar, né, que a exigência de que a gente tenha aparência e comportamento próximo de pessoas brancas, né, e ela fala também desse do enfraquecimento da democracia racial. Ela que ela está querendo dizer aqui que a nossa sociedade ela impõe para a gente, né, que uma para ser aceito é preciso falar igual o branco, né, ou então não tem uma identidade própria, né, uma cultura própria. É isso que ela está querendo dizer, né, e é isso que passa para a gente. E partindo logo para o terceiro capítulo, que tem o nome O Mito Negro, né, nesse capítulo ela vai falar da questão e dizer que a escravidão é um mito, né, é algo natural. Ela está criticando essa ideia que é vendida, né,
É por isso que ela coloca o nome O Mito Negro, porque é essa ideia que é passada para a gente, né? Bom, e partindo para o quarto capítulo já, que tem o nome Narcisismo e Ideal de Ego, esse capítulo eu achei bem interessante, porque eu não tinha ainda de como era construído, né, essa ideia. E ela vai explicar bem direitinho, né? Ela começa dizendo que quando a criança nasce, vamos falar primeiro, vou falar primeiro da criança branca, né? Quando ela nasce, já tem um ideal de ego esperando por ela, né? E esse ideal de ego é o ego que se encaixa perfeitamente com ela, que é o ideal branco, né? Até porque ela nasceu branca. E já para a criança negra, não tem um ideal positivo esperando por ela. O ideal que é oferecido a ela, o ideal de ego, é o ideal branco, que não se encaixa perfeitamente com ela, porque ela não tem as características de ser branca. Então, eu ofereci dois ideais. Um é esse ideal positivo, que é o ideal de ser branco, ou então outro ideal que é o negativo, né? E a criança não vai querer esse ideal para ela de negativo, que ser branco é ser inferior, ser submisso, né? Ter toda essa ou sujo também, como muitos depoimentos, né? Os pessoal que foram entrevistados, eles falam, né? Que tem essa ideia de que ser negro é ser sujo, ser feio, né? E é esse ideal que é mostrado para a criança, né? Quando ela, então essa construção ela já nasce dali, a partir do ideal do ego, né? Tem um id, né? Aí tem um ideal, ou tem um id, tem um ego e tem um superego. Já começa ali já com a criança, na criança. E indo mais adiante, né? Vou trazer só uma citaçãozinha do ideal de ego. Jonas, Alex, oi. pronto. Eu me comuniquei contigo aí no WhatsApp, né? Tu viu algumas mensagens minhas, certo? Vivi. Então, querido, parou, né? Pausou mesmo, assim, não deu para te ouvir, ficou travado. Aí estão sinalizando aqui, a Cleo está dizendo que travou tudo, né? A Herbelânia estava aplaudindo a sua fala antes de travar, lógico. E aí, Jonas, eu não sei como é que tu pretende fazer por conta do horário. Eu acho que a gente poderia fechar a questão de tornar-se negro e aí a gente iria para aquela discussão que eu propus a ti nos nossos planejamentos, tá bom? Bom, vou só então resumir bem rápido, né? Sobre o que a Neuza está falando nesse livro e falar um pouquinho sobre a história de Luísa, bem breve mesmo. Sim. O que a Neuza está querendo nos dizer, né, que ser negro não é porque a gente nasce com todas as características biológicas de negro que a gente é negro, né? Ser negro, ela está querendo dizer que é um tornar-se, né? É um vir a ser, né? A gente tem que procurar construir essa identidade. Até porque, né, foi construída uma identidade negativa. Então, ser negro vai ser uma construção, né, que tem que partir a partir de nós mesmos. E partindo logo para o capítulo 5, que é a história de Luísa. A história de Luísa é bem interessante porque ela é uma menina que ela é filha de pais, né? Os pais delas eram empregada doméstica, né? Aí ela cresce com esse ideal de que ela é branca, né? É tanto que ela vai dizer que ela é negra, né? Ela tem todas as características de negra, ela mesmo fala no depoimento, mas que ela nasceu com o ideal de branco, que ela nasceu numa classe, vamos dizer, classe média ali, perto de uma ascensão. E essa Luísa, ela é criada com a sua avó. E sua avó, apesar de ela tendo todas as características de ser negra, ela passa para Luísa que ser negro é algo negativo, né? Ela vai construir essa ideia para Luísa. E a Luísa, ela faz esse discurso da avó a sua vida, né? Ela vai se relacionar com vários homens, né? E a maioria desses homens são brancos. E os outros que ela se relaciona, que foram só 2 negros, dos 10 que ela se relacionou, os outros 2, ela tem um certo ressentimento com eles. Ela não consegue ir muito longe, né? Por conta dele ser negro. Ela tem esse medo de voltar para a negridão, vamos dizer, né? Ela tem esse medo. Então a Luísa ela vai crescendo com essa ideia, né, de que ela é branca, e quando ela vai cursar o ensino superior, ela queria fazer arte ou ciências sociais, né?
ou então física, mas ela escolhe o curso de medicina, que não era o que ela tinha bem afinidade. Ela escolhe esse curso por uma possibilidade, né, que o curso tem de ascender socialmente, né? Ela vê o negro como pobre, como sujo, né? Ela quer se distanciar o máximo possível dessa ideia. E é através do curso que ela vai, que ela pensa que ela vai conseguir, né? Então ela está todo momento ali tentando negar a sua identidade, né? Isso é devido, né, também à avó dela, que a avó dela ela vendeu essa ideia para ela. E a história da Luísa é exatamente essa, passa exatamente nesse cenário, né? E então o pai da Luísa, ele era filho de empregado doméstico, né? Mas foi criado ali pela patroa, né? Então ele foi criado no meio dos filhos da patroa, então ele também tinha essa ideia de que ele era rico, né? E depois ele se toca quando ele vai pedir a mãe da Luísa em casamento, e a mãe diz, não, a avó da Luísa diz, não, você para poder casar com ela, você vai ter que começar a trabalhar. E aí onde cai a ficha para ele não é branco, né? Ele não é o filho da patroa, e ele vai procurar trabalhar. Então é exatamente nesse cenário que a Luísa ela cresce, né, com esse ideal, né, de brancura. Então, é mais ou menos isso. Jonas, posso? Oi? Pode, tranquilo. Não, interessantíssimo você estar sempre destacando essa questão da brancura, né, brancura, porque é realmente o termo que a Neuza usa, né, no seu livro. Você explicou isso tudo muito bem, tá? Eu não estou aqui reforçando o que você disse no sentido de tentar complementar, não, porque não precisa de complemento. Você já falou muito bem sobre a obra. Só que eu queria só compartilhar contigo também uma citação do capítulo 2, né, que é a fala de Sônia. Como você falou muito bem, Jonas, esse livro vai trazer uma série de relatos, né, de vivências. Poderia até jogar lá em Fanon, né, a experiência vivida do negro, por exemplo, no 5º capítulo lá. E aí ela vai trazer essa série de experiências e ela vai também colocar o seu olhar psicanalítico, né, o seu olhar de análise sobre esses relatos. Tem o caso do menino Pedro, que é filho de um casal interracial, uma mãe branca e um pai negro, e a mãe branca fica lembrando sempre que o menino é negro, né, racializando todo o tempo. Tem esse trechinho aqui da Sônia, que não é uma personagem, viu, pessoal? Foi uma pessoa que, de fato, falou para a Neuza e ela fez esses relatos e essas interpretações. Então, assim, ó, a Sônia diz o seguinte: estou cansada de me impor. O negro não pode entrar num restaurante, por exemplo, naturalmente. Tem que entrar se impondo, né? Então, às vezes, essa imposição que a Sônia relata aqui, é uma angústia que ela partilha conosco, é interessante mesmo quando a gente faz a leitura social, por exemplo, dos ambientes, né? Quando a gente chega num restaurante que as pessoas chamam de chique, a gente tem que fazer aquele testinho do pescoço para ver a composição das mesas. Isso indica muito das nossas relações étnico-raciais. E isso não quer dizer, como a Neuza aponta para isso, e é preciso retirar, não quer dizer que vão deixar as pessoas negras no lugar, né, naquele lugar fechado, cristalizado, de miseráveis. Ser negro não é sinônimo de ser miserável. Inclusive, muitas pessoas negras da classe média alta evitam, às vezes, frequentar tais espaços porque não se veem ali, né? Porque estão se blindando de um possível ataque, né? De um possível ato racista, discriminatório, coisas desse tipo, né? Então, assim, é interessante a gente fazer essa leitura, Jonas, que você fez muito bem, só estou tentando aqui contribuir também, que às vezes o negro ele se auto-sabota, mas não porque ele aprendeu a se auto-sabotar. Isso é uma doença da branquitude. E é necessário que se fique firme nessa live, essa denúncia, digamos assim, né? Aproveitamos para dizer que uma pessoa branca não quer dizer que ela compartilha da branquitude. Há muitas pessoas brancas antirracistas, há muitas pessoas brancas com projetos reais e que estão afim mesmo, decididos a transformar o mundo. Mas o racismo é um produto branco, a gente não pode esquecer disso. Então, vamos fazer essa distinção entre branquitude, né, e pessoas brancas, que são coisas distintas. Então é isso, esse lance de se impor, né? Muitas vezes a gente já viu referência às pessoas dizendo aquele negro agressivo, aquela negra agressiva.
Porque isso é um desejo da branquitude de que o negro seja dócil. E na medida em que eu quero todos os negros dóceis, eu estou anulando a identidade e a subjetividade dessas pessoas. Porque elas estariam para corresponder o que eu desejei para elas. E não é bem assim. Então a Neuza vai exatamente quebrando essas questões, lendo por dentro a sociedade brasileira a partir da emocionalidade. Você falou muito bem isso, né? Aí, Jonas, eu queria pedir para a gente partilhar as impressões sobre o filme, pode ser? A partir de agora? Em partilhar, eu queria só falar, dizer uma fala aqui de um rapaz Fica que à vontade. eu li sobre ele, o Antônio Carlos Dantas. Ele vai falar, ele vai falar mais ou menos o seguinte: ele vai falar que é bom, né, que nós negros saibamos, né, o lugar que nós estamos socialmente, né, saibamos que a gente pode sofrer racismo a qualquer momento, saia de casa com esse ideal, né, com esse pensamento para se defender, porque se ele não sai com esse pensamento, né, de que ele pode ser atacado a qualquer momento, a sociedade vai se cuidar, né, de dizer a ele que ele é diferente, né, vai mostrar a ele que ele ocupa um lugar diferente na sociedade. E vai dizer da pior forma possível, né, vai ser um policial, né, abordando ele de uma forma diferente, vai ser também um colega dizendo uma frase ali racista, né, que talvez não seja propósito ou consciente, mas vai dizer de qualquer forma, né, a sociedade vai querer dizer ao sentido negro. Adeus. É a forma da sociedade que ele está. Então era só isso mesmo. Se quiser passar por filme. Não, era só isso não, né? O que você acabou de falar aí é fundamental, porque são estratégias de sobrevivência, né? E no caso das populações negras, a gente não luta pela sobrevivência, como diz Dan Oliveira, que deve estar aí ainda nos acompanhando. As populações negras devem lutar pela vivência, né? Como é uma das bandeiras que Valéria Carvalho. Quero lhe dizer, Jonas, que a galera está aqui vibrando com suas falas, tá? A Cícera Nunes dizendo que foi um prazer ter te conhecido. O Givaldo está colocando essa live onde ela deve estar, que é nas alturas. E a Valéria aí tá dizendo, tá com saudade de mim, mas antes ela tinha compartilhado as impressões sobre a live e agradecendo, vibrou desde quando a gente divulgou no nosso grupo lá do Grunec. Então, assim, Jonas, eu quero partilhar contigo o filme, né? O filme é Negra de repente aqui algumas pessoas já assistiram, eu tenho certeza que Valéria já assistiu, porque a gente apresentou também na casa dela, exibiu na casa dela no Cinema África, esse filme Negra né? Então, só fazendo um resumo desse filme, é um filme senegalês, né, do Ousmane Sembène, depois eu escrevo aqui o nome dele, e aí esse filme é do iniciozinho lá, quando Senegal se tornou independente, né? E vai contar a história de Diouana, que é uma mulher de Dakar, da capital do Senegal, uma mulher negra e que deseja trabalhar, né? E não quer trabalhar, continuar trabalhando, na verdade ela está desempregada e ela quer trabalhar, só que ela acaba indo trabalhar no mundo branco, digamos assim. Então ela fica muito feliz quando ela vai ser levada para a França, certo? Por um casal francês, só que ela vai para o sul da França e ela não vai conhecer a França. Na cabeça dela, ela iria conhecer a França do francês. Mas, na verdade, ela é chamada para ser babá. Ainda está travando? Tá travando ainda. Pronto, vamos ver agora se voltou. Eu estou te vendo normal agora, a imagem. Então, acho que está tranquilo, né? Então, retomando a informação, né? Ela é contratada por um casal francês e ela viaja com esse casal. A priori era para ser babá, né? Só que as crianças estão em férias, alguma coisa assim, e todo o tempo que ela está na França, no sul da França, ela está sendo explorada por esse casal, ela está sendo constantemente racializada. Aquela cena do jantar, por exemplo, que o homem avança nela e dá um beijo no rosto dela, né? Dizendo, eu nunca beijei uma negra. Isso depois de ele ter feito uma série de comentários sobre a culinária africana, fazer referência às pessoas negras africanas como que teriam alimentos afrodisíacos. E aí uma referência também à hipersexualização das pessoas negras, né? Que não são só corpos, são pessoas. Então, a Diouana, durante todo o tempo, ela dialoga muito internamente, ela fala muito para si, colocando as suas questões, e é muito simbólico, é isso mesmo que Valéria disse, que o filme é muito forte,
E aí, Jonas, eu vou dar um spoiler, tá? É muito simbólico que a Joanna, ela se mate na casa dos patrões, cortando a garganta. Por quê? Porque durante todo o tempo ela ficou silenciada. A única conexão que ela tem dela, a raiz dela, a identidade, é uma máscara que ela leva. Voltou. Encerrar aqui, assistam a esse filme que eu vou indicar, né? Então é um filme muito pesado, muito forte, como Valéria falou aí, que dá para miolar bastante. E aí eu repasso para ti também, você viu o filme, a gente compartilhou o filme, coloque suas impressões, é um filme que está no YouTube, né? Só tem ele legendado, e a gente super recomenda. Eu queria ouvir você, Jonas, e você já pode finalizar o filme e ir para as considerações finais, não, porque nunca termina, né? Mas as considerações de hoje finais, porque você também tem já que trabalhar. Eu falei sobre a máscara, Valéria, eu não sei se travou, mas eu vou falar agora, né? A única conexão que ela tem com a raiz dela, africana, é essa máscara que ela leva na bagagem, né? E essa máscara é devolvida no final do filme para a família dela. Então, assim, é como quem diz, o branco não se responsabiliza pelaquilo e ele está devolvendo a memória, que seriam os restos mortais de Diana, que morreu na casa dos patrões, né? Então é um filme muito forte, muito simbólico. Que tem... Pronto. Jonas, bom, é isso. Eu não vou me estender porque está realmente travando. Eu vou deixar aqui que tu fale, né? É um filme que a gente vê vários aspectos ali, tanto do que Neuza nos traz, como o Fanon, e aí tu tá com a palavra. Vamos aproveitar esse momento que a internet não travou. Eu vou indicar aqui, Givaldo. Jonas, enquanto você... Travou novamente. Pronto, Jonas, já voltou. Pode ficar com a palavra, viu? Eu percebi que antes dela cometer o ato de suicídio, né, ela retira toda a vestimenta que a patroa deu a ela, né, colocou para ela se vestir e tornar-se branca, né? Foi boa. Ela retira toda essa vestimenta, ela ajeita o cabelo dela como ela vivia em Senegal, né? Então ela vai e antes dela cometer suicídio, ela retira todas essas máscaras, né? E daí ela comete suicídio. Eu percebi essa ação dela antes de cometer o suicídio. Esse foi o aspecto mais importante que eu achei do filme. Não, posso falar, Jonas? Será se me é facultada? Não, é interessantíssimo. Eu estava indicando aqui o filme, galera. Tem no YouTube, pode procurar, por favor. É bem fácil de encontrar. Tem ele só legendado, mas ele é um filme de 59 minutos. Então, perfeito. Jonas, voltei? Voltou. É interessante, né? Porque esse tema ele é maravilhoso e a live está só caindo, mas ela pode cair, mas nós jamais cairemos, né? Então, enquanto houver possibilidade, a gente retorna. Jonas, eu só queria dizer sobre isso que você apontou no filme, né? Que foi muito sagaz essa sua visão do filme, de ela antes dela se suicidar, ela se despe dessas roupas, porque ali também não era ela, né? Então, nem vestindo a roupa a roupa que a caracterizaria como branca, ela estava sendo aceita ali, né? Então, esse filme diz muito para nós, esse filme diz muito sobre a história de Senegal também, né? O Ousmane Sembène é considerado, se eu não me engano, o pai do cinema senegalês. Quem fala melhor do que eu sobre cinema africano é o Tiago Florencio, que tanto esteve já aqui no Raul, no projeto Café, Cultura e Diversidade, como já esteve numa live compartilhando comigo sobre Torto Arado, do Itamar. Inclusive o Tiago também fala muito sobre Fanon. Inclusive o Tiago Florencio fala muito bem também sobre o Fanon, né? Ele vem reacendendo aqui no Cariri essas discussões sobre um Fanon, né? Sobre o Fanon, aliás, já fez cursos já deu cursos na UFCA. Então, assim, Jonas, eu encerro por aqui o comentário sobre o filme. Tem muitos aspectos fanonianos que a gente percebe ali, seja de racialização, seja de apagamento de uma memória, de uma identidade, né? Então é isso. Comentei sobre o filme, um filme muito bom, ele não se gasta, ele traz muitos aspectos da cultura e também daquele momento do Senegal, pós-independência, recentemente independente, né, nos anos 60, o filme é de 66, e aí é contigo, cara, as considerações
finais nesse momento e eu agradeço de coração por você ter aceito o convite. Tem comentários bem aqui que Dan está fazendo. Posso ler para ti? Parabéns, Jonas, pela apresentação. Estou o desejo de conhecer mais dos dois autores. Jonas? Oi. Eu não vou acabar a live sem ler para você o comentário de Dan, viu? Parabéns, Jonas, pela apresentação. Despertou o desejo em conhecer mais dos dois autores e o filme. Parabéns aos envolvidos nesta live. Os problemas técnicos em nada diminuem a beleza desse encontro. Isso foi comentário do Dan, como eu disse, né? Um colega de trabalho, um amigo pessoal e colega de trabalho, que a gente tenta reconstruir aquela escola a partir do que ela possibilita, né? Então é isso, Jonas, é contigo. Antes que caia de novo. Mas se cair, eu estou aqui para esperar a conexão. Vai lá, querido. Bom, eu desde já agradeço, né, a companhia de todos nessa live, né? Eu adorei, né, ter aceito o convite, porque me instigou mais a se aprofundar no livro, né, a pensar, né, uma forma de construir também uma identidade negra. Então, eu agradeço desde já a companhia de todos essa tarde, né, e também aproveitando, convido todos a conhecer o Raul, né, quem ainda não foi no Raul, conhecer o Raul Rock Bar, né, não é um bar que só vende bebida, é um bar também que ajuda na cultura, né, expandir a cultura, tem muitas outras coisas boas no Raul, além de só bebida. E é isso. Jonas, eu não vou perder essa oportunidade, né? A Verônica, ou a Valéria, colocou aqui no bate-papo, né? Seria interessante uma exibição desse filme aqui, seguido de um debate, né? Então aí já está dada a ideia. Ela foi sancionada por Givaldo, foi sancionada por Herbilânia. Vamos ver aqui com o pessoal do Raul. Vou te esperar aqui, viu, Jonas? Eu não vou abraçar por conta desse período, mas eu vou te dar um aperto de mão possível, né? Para que reforce a ideia de que estamos juntos, viu, meu querido? E de coração, mais uma vez, muito obrigado. Eu só aprendi e meu repertório aumenta mais ainda a partir da tua escuta. E essa live não será a última, viu? Já está a única e nem a última. Já está convidado para outras. Jonas, muito obrigado e, mais uma vez, foi uma honra partilhar contigo esses momentos. Os problemas técnicos são fichinhas. O Léo está vibrando aqui, o Givaldo está dizendo que estará nessa atividade. Vamos tentar articular aqui. Vou ver com os meninos, eles são bastante abertos para essas questões culturais, mas eu preciso ver a logística do espaço. E é isso. Lembrando o slogan que eu sempre disse, e Jonas já inaugurou na tarde de hoje, o Raul é muito mais que um bar, né? Então é isso, e é com essa certeza que a gente vai seguindo. Mesmo quando formos vetados de falar em nossas salas de aulas e em nossas escolas sobre o que realmente importa, que é a transformação da sociedade, quero aproveitar, Jonas, para fazer um breve relato aqui, né? Esse ano, por enquanto, eu recebi minha lotação e eu não vou entrar em sala de aula, certo? Por uma portaria que foi lançada, eu ficarei apenas como apoio. Só que isso está longe de acabar as relações que eu tenho com meus alunos, e para transformar a sociedade, a gente não precisa só de escola. A escola é um dos espaços, mas a gente tem outros e estão distantes de calar a minha voz, e a minha voz soma a sua, e muito obrigado. E o Raul é um espaço, de fato, que acolhe as N discussões. Amanhã nós temos mais uma edição do Café Cultura e Diversidade, será a 21ª, será sobre filosofia contemporânea com o professor mestre negro, também o Everardo, né, Vevé, mais conhecido como Vevé. Então, todos convidados, dadas as devidas proporções, e a gente usa máscara, mantém o distanciamento necessário. Amanhã às 15h, entrada gratuita. Pronto, só isso. Eu disse que você vai finalizar porque você é o guardião de tudo aqui nessa live. Então, dê a última palavra, meu querido. Bom, mais uma vez agradecer, né, a todos. Muito obrigado. Estamos aí, né, firme e forte na luta de uma possível, né, uma construção identitária negra, né? É necessário. Muito obrigado a todos. Valeu. Valeu, Jonas. Um abraço. Até daqui a pouco. É.